Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida. No vídeo de hoje estaremos falando sobre a divindade de Jesus. Este tema é muito complexo, tem causado muita polêmica e nós vamos hoje destrinchar a realidade, a verdade sobre este tema, a divindade de Jesus. Sou o pastor Reginaldo Pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, nos abençoa com a sua inscrição. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo? A divindade de Jesus, este é um tema muito polêmico, que tem levantado vários debates, várias discussões no meio teológico, entre os seminários, entre os estudantes, e entre também aquelas pessoas que não creem na pessoa de Jesus. E até muitos que creem, mas não sabem o fundamento desta verdade a respeito da divindade de Jesus. A divindade de Jesus, ela surgiu desde os primórdios dos tempos. A Bíblia Sagrada, desde Gênesis, já vem relatando a divindade de Jesus. Encontramos ele presente ali na criação do homem. Quando o homem foi criado, foi formado por Deus, Deus disse assim na sua palavra: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E o corpo de Adão já era o modelo do corpo de Cristo encarnado. Começamos desde o início já com este segredo que muitos ainda não compreenderam. E daí a história vem se desenvolvendo ao passar dos séculos, e os profetas começaram a anunciar que o Messias, que Jesus Cristo iria vir, iria encarnar. E o profeta Isaías, lá no capítulo 7, o verso 14, ele diz: um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o seu nome será Emanuel. Capítulo 7, o verso 14. No capítulo 9 e o verso 6, o profeta Isaías vai, a respeito do nascimento de Jesus, também dizer: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É por isso que nós cremos na divindade de Jesus, porque o profeta Isaías, relatando essas qualidades do Messias, que se cumpriram cerca de 6 a 7 séculos logo após esta profecia, nascimento de Jesus Cristo ali em Belém, da Judéia. Jesus Cristo, ele nasceu de mulher, ele nasceu de uma virgem. Eis a grande polêmica e eis a grande confusão. O seu nascimento virginal tem sido questionado por alguns, porém, a sua existência não deixa nenhuma dúvida acadêmica. Não há nenhuma dúvida acadêmica sobre a existência de Jesus, pois Jesus mudou a história. Este homem, ele mudou a história antes de si e depois de si, antes dele e depois dele. Toda a história da humanidade teve uma mudança radical. Então não há nenhuma dúvida acadêmica da existência desse homem. Foi comprovada por várias fontes já a sua existência e a sua presença neste mundo. A profecia, ou seja, a promessa de um Messias foi cumprida. Porém, a igreja primitiva, ela não teve nenhuma dificuldade em aceitar a divindade de Jesus. Mas no início do quarto século,
havia controvérsias acerca da divindade de Jesus. E um presbítero chamado Arius, que era presbítero da igreja em Alexandria, ele começou a confrontar os demais bispos daquela época, os seus conterrâneos e também de todos os lugares, com a sua teologia, que dizia o seguinte, a sua teologia: Jesus Cristo foi criado. Jesus foi criado. Jesus foi a primeira criação de Deus. Então, o Concílio de Nicéia se reuniu para debater este tema, para fazer um debate e chegar à seguinte conclusão. Daí, do Concílio de Nicéia, nos anos de 325 a 336, 33, aliás, foi criada, foi divulgada agora a doutrina da Trindade. Essa doutrina da Trindade não há explícito na Bíblia, porém a atuação dela é inegável. Nós temos várias vezes a presença da Trindade em atuação nas Escrituras Sagradas. Não precisamos ir longe discutir vários textos, não. É inegavelmente. No batismo de Jesus, por exemplo, a Bíblia nos relata o seguinte nos Evangelhos, que quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão, a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E João testificando: eis que eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de pomba. Porém, esse termo Trindade, como não foi no Concílio de Nicéia ali, precisamos ressaltar a seguinte informação. No Concílio de Nicéia foi reunido vários bispos, porém nenhum judeu foi convidado. Nenhum judeu participou deste debate, desta criação, dessa nova religião, porque aí que foi fundado realmente, deu forma ao cristianismo. Foi o primeiro concílio de Nicéia. E esqueceu-se, no primeiro concílio bíblico, que está lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, um judeu participou. Eu tenho certeza que pelo menos um, que foi Tiago. E os outros que ali demais, mas Tiago, que era irmão de Jesus, que também era judeu, ele teve participação efetiva na formação nas doutrinas da igreja. Mas voltamos à doutrina da Trindade, a doutrina que debate a divindade de Jesus. Mesmo com a ausência dos judeus, a doutrina da Trindade pelo cristianismo romano foi então enfatizada, promulgada, aceita e carimbada. Começou-se a divulgar essa doutrina. Mas nós não cremos na divindade de Jesus porque essa doutrina foi criada ali, vamos assim dizer, no Concílio de Nicéia. Não. Eu creio na divindade de Jesus porque o profeta Isaías disse: ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Essas qualidades, essas qualificações do Messias, pelo profeta Isaías, e também a respeito do seu nascimento, que se cumpriu cabalmente, a virgem chamada Maria, ela foi escolhida e recebeu a visita do anjo Gabriel, ao qual lhe informou que ela iria conceber e dar à luz o Filho de Deus, e confirmou o nome da profecia do profeta Isaías, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E a existência de Jesus, que foi muito historicamente, o Jesus histórico, é inegável a sua existência. E por que o Jesus histórico? Porque era o Jesus humano. O Jesus histórico é o Jesus humano. Mas Jesus
foi 100%, aliás, foi não, ele é. Ele é 100% Deus e foi 100% homem, encarnou. Na sua encarnação, ele foi 100% homem. E ele continua sendo Deus, o único e verdadeiro Deus. A grande polêmica é que alguns não entendem essa divindade de Jesus e o termo trindade. Muitos fazem uma separação de Deus do termo trindade. Uma separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai nos colocar uma hierarquia. A hierarquia do Pai e o Filho. O Pai é sobre o Filho sobre o homem, e o homem sobre a mulher. Ou seja, o Pai é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Por quê? Porque houve essa polêmica, porque Arius, ele viu aquela explicação que estava sendo dada ali no tempo no início do quarto século, e ele também errou quando ele disse que Jesus Cristo foi criado. Porém, o que havia como explicação era que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Mas, porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, essa explicação confundiu a mente de algumas pessoas, aliás, de muita gente tem confundido até hoje. Se for dada essa explicação, há uma grande confusão. O que nós precisamos entender é que a Bíblia nos revela o seguinte: Jesus Cristo tem o cromossomos de Deus. Jesus Cristo, o Filho, saiu de Deus. Jesus Cristo, o Filho, saiu do Pai. Esta é a grande compreensão. É como se fosse um ovo. Casca, clara e gema. Casca, clara e gema. Um ovo. É um dos objetos mais usados para se explicar a trindade. Se você tirar a clara, não é mais um ovo. Se você tirar a gema, não é mais um ovo. E se você quebrar, também não é. Então, se você fizer a separação, não é. A trindade é isso. São três pessoas numa mesma essência. Não há divisão. Por isso que os debates teológicos e as polêmicas teológicas, mas quando nós mergulhamos no texto sagrado, principalmente no original, precisamos sempre estudar o original hebraico para encontrarmos essas verdades. Se estudarmos apenas quando a Bíblia foi escrita para nós na nossa linguagem, nós vamos ficar falhando muito, porque a Bíblia não erra, ela é inerrante. Ela é inerrante. Porém, as nossas versões, as nossas traduções, elas ainda encontram-se com muito erros de traduções. Agora, a Bíblia, na sua linguagem original, nós vamos encontrar muitas verdades e vamos entender muitas doutrinas e principalmente essa acerca da divindade de Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é. Ele não diz que Jesus Cristo foi ou que Jesus Cristo será. Ele diz: Jesus Cristo é. Ontem, hoje e eternamente. Esta é a divindade de Jesus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, e o verso de número 20, o apóstolo João, ele vai nos dar o seguinte texto, para que nós possamos entender. E ele afirma claramente que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, e o verso 20 diz assim: também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Espero que eu tenha conseguido colocar melhor esta maneira a respeito da divindade de Jesus. E mais uma vez eu te peço, se você não é inscrito no canal, por favor, por gentileza, se inscreve no canal, nos abençoe com a sua inscrição, compartilhe este vídeo e que Deus abençoe você e a sua família e te espero no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Shalom!